2, 1. Começamos então a nossa live. Bora lá. E aí, gente, por que você procrastina coisas importantes na sua vida, hein? Por que você procrastina coisas que são tão importantes na sua vida? Mesmo você sabendo o que você precisa fazer, mesmo você tendo conhecimento, tendo capacidade, por que ainda assim, mesmo assim, você fica adiando coisas tão importantes na sua vida, hein? O que será que acontece, hein? Por quê? Então, quero começar essa live falando para você a mentira que te contaram sobre a procrastinação. Então, esse início dessa live eu vou focar nisso, tá bom? Nessa mentira que talvez você esteja acreditando sobre a procrastinação. Me diz uma coisa, você já prometeu para você que na segunda-feira seria tudo diferente? Você começou a planejar a sua semana, você estava ali na terça, na quarta, na quinta, enfim, no final de semana, aí você prometeu, não, segunda-feira eu vou começar a fazer aquilo que eu estou adiando há muito tempo. É na segunda-feira que eu vou começar a academia, é na segunda-feira que eu vou estudar, é na segunda-feira que eu vou começar a produzir conteúdo, é na segunda-feira que eu vou começar aquele projeto, é na segunda-feira que eu vou organizar a minha vida. Você já fez essa promessa? E quando chegou na segunda-feira, você simplesmente não conseguiu fazer? Algo aconteceu? Você adiou? E aí você prometeu que faria numa próxima segunda-feira e depois adiou novamente? E talvez você tenha começado a pensar, olha, eu acho que eu sou preguiçoso mesmo. Olha, o que está me faltando é disciplina. Eu preciso ler sobre como ter disciplina, preciso fazer um curso sobre como ter disciplina. Ou talvez você tenha acreditado que você não tem força de vontade. Ah, eu acho que está faltando para mim é força de vontade. Eu não tenho tanta garra, eu não tenho tanta vontade assim. E se eu te dissesse que essa não é a verdadeira causa? E se eu te dissesse que você passou a vida inteira tentando resolver o problema errado? Porque a maioria das pessoas acredita que a procrastinação é um problema de disciplina. E eu acredito que na maioria das vezes ela é um problema emocional. Vou falar para você que em mais de 95% das vezes é um problema emocional. Não é um problema de disciplina. Você não está realizando as coisas que são importantes, não é porque te falta disciplina, é uma questão emocional. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você é realmente indisciplinado? Pensa comigo. Será que você realmente é indisciplinado? Porque olha para a sua vida. Você acorda, trabalha, você paga suas contas, você leva seus filhos para a escola, você comparece a compromissos importantes, você lembra das consultas que você tem que ir, você resolve problemas todos os dias. Agora me diz uma coisa, como alguém completamente sem disciplina conseguiria fazer tudo isso? Você percebe a contradição, família? Você consegue perceber essa contradição? Então talvez o problema nunca tenha sido falta de disciplina. Talvez exista algo muito mais profundo acontecendo na sua vida. Agora observe uma coisa interessante. Você consegue fazer aquilo que precisa fazer pelos outros, certo? Mas justamente aquilo que pode transformar a sua vida, você adia. Você sabe que precisa cuidar da saúde, você adia. Você sabe que precisa conversar sobre aquele relacionamento, você adia. Você sabe que precisa gravar aquele vídeo, aquele conteúdo, você adia. Você sabe que precisa vender, você adia. Você sabe exatamente o que fazer. Mas parece que alguma coisa dentro de você puxa o freio. E quanto mais importante é o passo que você tem que dar, mais difícil parece que é dar esse passo. Não é verdade? Não é assim que acontece, gente? Quanto mais importante é aquilo que você precisa fazer, parece que fica mais difícil. Você procrastina muito mais. Gente, isso não é coincidência. Isso acontece com muita gente. E não é coincidência. Existe um padrão. E quando existe um padrão, existe uma causa. Durante muitos anos ensinaram que bastava a gente ter foco, que bastava a gente ter mais disciplina, que a gente precisa ter motivação, que a gente precisa ter mais força de vontade.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se força de vontade resolvesse esse problema, será que você não teria resolvido? Será que você já não teria feito aquilo que é tão importante para você? Porque você tem força de vontade, não é? Tem tantas coisas que você usa a força de vontade para realizar. Então, gente, não é a força de vontade que vai resolver o seu problema. Porque assim, conhecimento você já tem, informação você já tem, você já assistiu muitos vídeos sobre isso, com certeza, você deve ter lido livros, pesquisado na internet sobre isso. Você já fez promessa para si mesmo que, não, eu vou fazer diferente, porém, você continua repetindo o mesmo comportamento. Então, talvez o problema não esteja naquilo que você sabe. Talvez esteja naquilo que existe dentro de você. Percebe? É isso. Então, o problema não é que te falta o conhecimento. Não é que o conhecimento que você tem está errado. Não, o problema está dentro de você. É isso. E talvez você ainda não compreendeu o que acontece dentro de você. E é exatamente sobre isso, gente, que eu quero conversar com você hoje. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa live. Porque existe uma razão pela qual você trava na hora de fazer coisas importantes. Existe uma razão pela qual você se sabota. E quando você entende essa razão, você para de lutar contra si mesmo. Você finalmente entende por que faz o que faz. Gente, a procrastinação não é falta de força. Na maioria das vezes, é uma força invisível tentando impedir que você sinta uma dor que um dia quase não conseguiu suportar. Percebe? Então, eu vou repetir, tá? A procrastinação, ficar adiando coisas importantes, não é falta de força, não é falta de disciplina. Na verdade, é excesso de força. Só que é um excesso de força invisível tentando te impedir que você sinta uma dor que um dia você quase não conseguiu suportar. É isso. Então, como eu falei para você, exatamente o que não é a procrastinação, né? Eu tô te falando, esse início da live, eu tô te falando exatamente o porquê que você procrastina e o que não é procrastinação. Então, deixa isso bem claro para você. Você não te falta disciplina, não te falta foco, não te falta força de vontade. Gente, tem uma camada muito mais profunda. É isso. Então, a pergunta que talvez você possa se fazer é a seguinte: Osmar, se não me falta disciplina, se não me falta foco, se eu consigo ter foco em algumas coisas na minha vida, se eu consigo ser funcional, eu consigo ter disciplina em outras coisas, consigo ter força de vontade em outras coisas, então por que eu faço isso? Por que eu procrastino? Por que eu sei o que precisa ser feito e mesmo assim eu não consigo agir? Posso te contar um segredo? E talvez essa resposta pode te surpreender. Gente, o nosso cérebro, ele não foi criado para fazer a gente prosperar. Olha que tristeza. A gente tem aqui dentro uma máquina poderosa, uma ferramenta poderosa. Porém, o nosso cérebro, ele não foi criado para fazer a gente prosperar. Olha que tristeza. Ele foi criado para manter a gente vivo. E essa é a prioridade número 1 do nosso cérebro. Não é felicidade, não é sucesso, não é realização. A prioridade número 1 do nosso cérebro é sobrevivência. E para o nosso cérebro, sobreviver significa uma coisa muito simples: evitar aquilo que parece perigoso. Quando você pensa em gravar um vídeo, você pensa em abrir um negócio, você pensa em fazer uma palestra, fazer uma apresentação, quando você pensa em mudar de profissão, você precisa dar um passo importante. Pare e pense por um instante. O que você sente primeiro? Você pensa em mudar de profissão, você pensa em abrir um negócio, você pensa em gravar um vídeo, produzir conteúdo, você pensa em dar um passo importante.
qual é a primeira coisa que você sente? Qual é a primeira coisa que você sente? Empolgação? Ou será que você sente um aperto no peito? Ou, ao invés de empolgação, entusiasmo, talvez venha ansiedade, talvez venha insegurança, talvez venha medo, talvez venha aquela voz dizendo: é melhor deixar para amanhã. Percebe uma coisa, gente? Esse amanhã parece uma decisão racional. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, ela é uma estratégia de proteção. O nosso cérebro, ele interpreta algumas experiências emocionais como se fossem ameaças reais. Então, o nosso cérebro não diferencia muito bem um leão correndo na nossa direção de uma situação que desperta uma dor emocional muito intensa. Para o nosso cérebro não tem diferença, ele não consegue diferenciar se é um leão ou se essa situação pode despertar uma dor emocional intensa. Falar em público, abrir um negócio, gravar um vídeo na internet, para o seu cérebro é como se tivesse um leão para te atacar. E aí o seu cérebro ele quer fazer o quê? Ele quer manter a sua sobrevivência. Se o seu cérebro quisesse fazer você sentir felicidade e realização, ele faria você realizar essas coisas que são importantes. Então, se em algum momento da sua história você aprendeu que ser visto era perigoso, hoje gravar um vídeo pode parecer uma ameaça. Se você aprendeu que errar era humilhante, começar um projeto pode parecer uma ameaça. Se você aprendeu que ser rejeitado doía demais, vender pode parecer uma ameaça. E quando o cérebro identifica uma ameaça, ele aciona mecanismos de proteção. Algumas pessoas fogem, outras atacam, outras paralisam e muitas procrastinam. É como se existisse, gente, um guarda-costas dentro de você. Toda vez que você tenta sair da sua zona conhecida, ele pergunta: você tem certeza? Olha, na última vez que fizemos isso, nós sofremos. Será que vale a pena correr esse risco de novo? Percebe? E aí, para a gente evitar uma possível dor, esse guarda-costas interior faz a gente adiar aquilo que é importante. Não porque ele quer destruir a sua vida, mas porque ele acredita que está te salvando de uma situação extremamente perigosa. Entende, gente? Essa é uma das maiores armadilhas da nossa mente, tá bom? Aquilo que um dia serviu para nos proteger, hoje pode estar te impedindo de viver. E é por isso que não adianta alguém falar: olha, você precisa ter disciplina, ou eu preciso ter disciplina. Não adianta. Gente, isso raramente resolve. Não é? Quantas vezes você falou para você: eu preciso ter disciplina para fazer isso, eu preciso parar de procrastinar. Resolveu? Quando você fala que precisa ter disciplina, ou quando você fala para alguém que essa pessoa tem que ter disciplina, isso conversa com uma parte consciente nossa, com a nossa mente consciente. Só que essa proteção, ela mora numa camada mais profunda. Ela mora no nosso inconsciente. Então, gente, enquanto esse sistema de proteção continuar ativo, você vai fazer promessas sinceras todo final de semana de que na segunda-feira vai ser diferente. Você vai montar planejamentos incríveis. Você vai comprar cursos para você aprender. Você vai assistir palestras, vai ficar vendo vídeos no YouTube para aprender a parar de ter procrastinação, a ter disciplina. E aí você vai se empolgar. Aí você vai falar assim: agora vai. Só que na segunda-feira o que acontece? Você aperta o freio. É isso. Você aperta o freio. Você não consegue sair do lugar. Certo, gente? Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido para vocês?
Me conta aí se está fazendo sentido. Para quem chegou agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Para todo mundo que está chegando, vai convidando os amigos, vai convidando a família. Manda aí, manda a live para todo mundo. Comenta aí se está fazendo sentido para vocês, ok? Bom, então, gente, chega segunda-feira, você não faz o que você prometeu. Por quê? Vamos ver se vocês prestaram atenção na live até agora, tá? Ou se vocês ficaram saindo aí para ficar rolando aí os stories. Não, hein? Fica aqui na live. Então, por que a gente adia na segunda-feira? Mesmo aprendendo, estudando, fazendo promessas sinceras. Porque uma parte sua acredita que crescer pode te machucar. E é isso, gente. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação. Então, a pergunta que você tem que fazer a partir de agora não é como eu paro de procrastinar. A pergunta que você tem que fazer é o que dentro de mim acredita que agir é perigoso. Ok? Vou repetir. Você não tem que perguntar, então, como eu paro de procrastinar. A pergunta que você tem que se fazer é o que dentro de mim acredita que agir é perigoso. Se eu gravar um vídeo que é importante, produzir conteúdo, e eu estou adiando, o que dentro de mim acredita que isso é perigoso. Eu quero tirar um projeto do papel. Eu quero empreender. Eu quero entrar num relacionamento. E mesmo assim eu não consigo. Eu quero ir para academia e ainda assim eu não consigo. Então a pergunta é, o que dentro de mim acredita que agir é perigoso? Legal, que bom que está fazendo sentido para vocês. Tá bom, Du. Fica aí com a gente, Du. Bom, quando você se faz essa pergunta, gente, você para de ficar tentando achar culpados e você começa a procurar a origem. É isso. Você só precisa achar a origem. E toda live que eu tenho feito, eu tenho batido nessa tecla da gente encontrar a origem, da gente encontrar a causa. Toda transformação profunda começa quando deixamos de combater o comportamento e começamos a compreender a sua função. Qual é a função do comportamento? Qual é a intenção positiva do comportamento? No PNL eu ensino isso. Ajudar as pessoas a encontrar a intenção positiva de um comportamento nocivo para mudar o comportamento. Mantendo a intenção positiva, mudando o comportamento. Ok? Gente, toda procrastinação vem de uma promessa silenciosa. Se eu não agir, talvez eu não sofra de novo. É isso, toda procrastinação vem de uma promessa silenciosa. Se eu não agir, talvez eu não sofra de novo. E o problema é que tentando evitar a dor do passado, você também impede o nascimento de um futuro brilhante, de uma vida nova. O nascimento da felicidade que você tanto busca, da realização que você tanto busca. Ok? Tá bom, gente? Então, procrastinação não é necessariamente falta de disciplina. Segundo, o nosso cérebro faz de tudo para nos proteger daquilo que ele interpreta como perigoso. Perfeito? Agora a pergunta seguinte é: quem ensinou o nosso cérebro que algumas situações são perigosas? Quem ensinou pra gente? E a resposta está onde? Responda para mim no chat. Aonde está a resposta? A resposta está na nossa infância. É isso. Quando uma criança nasce, ela não conhece o mundo. Ela não sabe quem é, ela não sabe quanto vale, ela não sabe se é capaz, se não é. Ela aprende tudo isso através das experiências que ela vive. Gente, uma criança chega ao mundo e nós chegamos ao mundo como uma folha em branco. E aí, cada palavra, cada olhar, cada abraço ou falta dele, cada crítica, cada rejeição, cada comparação vai escrevendo uma história dentro dessa criança. E existe uma característica da criança que muda tudo, que nos aprisiona. A criança, como ela não tem o seu cognitivo desenvolvido, ela não consegue interpretar os acontecimentos como um adulto interpreta. Não. Essa criança, ela interpreta como alguém que depende totalmente do amor e da aceitação para sobreviver.
Então imagine uma criança que faz um desenho, toda feliz, mostra para o pai, para a mãe, e aí ela escuta: nossa, isso ficou feio. Talvez para o adulto tenha sido apenas um comentário, mas a criança ela pode simplesmente concluir: eu não sou bom. Agora imagine uma criança que é interrompida toda vez que tenta falar. Aí ela pode concluir: a minha voz não importa. Ou outra criança que cresce ouvindo comparações: olha o seu irmão, fulano faz melhor, você nunca consegue. Aí ela pode concluir: eu nunca serei o suficiente. Consegue perceber uma coisa importante? Os fatos não moldam a nossa vida. O que molda a nossa vida é o significado que demos aos fatos. Só que a gente deu significados, gente, lá na infância, sem a gente saber o que é certo ou errado. Sem ter informação. Sem ter o nosso lado cognitivo desenvolvido. Duas crianças podem viver situações parecidas. Uma cresce acreditando que precisa provar seu valor, a outra cresce acreditando que nunca terá valor. Não é o acontecimento, é a interpretação. E essa interpretação acontece quando ainda somos pequenos demais para compreender a vida. E o problema, gente, é que a criança cresce carregando isso. O problema não é ela crescer. O problema é a criança crescer carregando isso, carregando essas interpretações, essas histórias. O corpo da pessoa muda, a idade muda, as responsabilidades mudam, mas em alguns momentos, quem continua dirigindo as escolhas desse adulto é aquela criança que tentou entender o mundo da única forma que conseguia. Tentando dar sentido. Sentido através das emoções. Gente, e é por isso que um adulto inteligente pode ter tanto medo de gravar um vídeo. Uma pessoa extremamente competente, ela pode morrer de medo de publicar um vídeo na internet, de gravar um vídeo. É por isso. É por isso que alguém extremamente competente trava na hora de vender o seu produto, o seu serviço. É por isso que pessoas talentosas deixam oportunidades passarem. Porque, no fundo, elas não estão reagindo ao presente. Elas estão reagindo ao significado que construíram no passado. E aqui existe uma pergunta que pode transformar a sua vida. A pergunta é a seguinte: qual foi a primeira vez que você acreditou que precisava esconder quem realmente era? Hein? Qual foi a primeira vez que você precisava esconder quem realmente era? Foi na escola? Foi dentro da sua casa? Foi em um relacionamento? Foi depois de uma crítica? Foi depois de uma rejeição? Foi depois de uma vergonha que você passou? Coisas que pessoas fizeram você sentir, fizeram você passar. Só que essas pessoas nem lembram mais que elas fizeram isso. Só que você nunca esqueceu. E aí, sem perceber, você começou a construir maneiras de evitar sentir aquela dor outra vez. E é por isso que você procrastina. É por isso que você não consegue tirar seus projetos do papel. É por isso que você não faz as coisas que são importantes, que vão mudar a sua vida. É por isso. É por isso que algumas pessoas se calam. Não conseguem falar, não conseguem se posicionar. É por isso que outras tentam agradar todo mundo, não conseguem falar não. É por isso que algumas se tornam perfeccionistas. É por isso, gente, que outras desistem antes mesmo de tentar. E é por isso que muitas vivem procrastinando. Porque para aquela criança agir parecia perigoso. E essa criança continua controlando as suas decisões, as suas escolhas. E é ela que está tentando evitar uma dor. Ela não quer sentir de novo aquela dor que para ela foi uma dor devastadora emocionalmente. E aí você olha para o seu comportamento de não conseguir ter disciplina, não conseguir agir, não conseguir fazer as coisas que você deve, da forma que você deveria. E aí você talvez esteja acreditando que você tem algum problema. Que não é possível. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser infeliz. Eu nasci para não prosperar.
É isso. Então, o que você precisa entender é que não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado com você. O problema é que algo de errado aconteceu com você. Esse é o problema. E aí, essa criança, ela tá só tentando proteger o coração que um dia foi ferido. Foi ferido por conta do abandono, foi ferido por conta da rejeição, foi ferido por conta do medo, foi ferido por conta da solidão, da mentira, de uma traição. Percebe? Que bom que você está aqui nessa live, porque aí você para de acreditar que você é o seu maior inimigo. E quando você entende que você não é o seu maior inimigo, você para de se tratar como seu próprio inimigo. Aí você para de se odiar por não estar conseguindo fazer coisas que são importantes. E aí, a partir desse ponto, e esse é meu desejo com essa live, é fazer você começar a olhar para si com mais compaixão. O meu objetivo com essa live é fazer você olhar para si com mais amor, com mais carinho, com mais autocuidado. É isso. O problema é que só tem uma criança dentro de você protegendo um coração ferido. É isso. Ninguém nasce acreditando que não é suficiente. Ninguém nasce com medo de sonhar. Essas crenças, gente, tudo isso são aprendidos. A gente vai aprendendo. Essas crenças são aprendidas. E sabe qual é a boa notícia? Se foi aprendido, isso não faz parte de você, isso não é você, não é como um membro do seu corpo, isso pode ser transformado. Então, quem está adiando os sonhos da sua vida adulta não é o adulto que você se tornou. Não é esse adulto que você olhou no espelho hoje. Quem está adiando é a criança que aprendeu que sonhar podia machucar. Que deixar de sonhar era mais seguro. Que se contentar com pouco era mais seguro. Tá bom? Então, gente, eu quero compartilhar com vocês agora uma ideia que, ao longo da minha caminhada como treinador, ajudou muitas pessoas a entenderem por que repetiam os mesmos padrões, mesmo querendo mudar. Tá? E eu chamo isso de pacto secreto da criança. Tá? É esse conceito que eu quero trazer para você agora, o pacto secreto da criança. Quando uma criança vive uma dor intensa, ela não tem maturidade para compreender tudo o que aconteceu. Mas ela precisa encontrar uma forma de sobreviver. Então, sem perceber, ela toma uma decisão. Só que essa decisão que a nossa criança fez, ela não escreve essa decisão em um papel. Ela não fala para ninguém. Ela apenas faz um acordo silencioso consigo mesma. É isso, ela faz um pacto. E esse pacto parece uma solução. E naquele momento que ela faz o pacto, esse pacto começa a protegê-la. Só que a criança cresce e esse pacto continua controlando a vida dela. Ela continua obedecendo a essa decisão que foi tomada quando ela tinha 5, 6, 8, 10, 12 anos de idade. Então você se tornou um adulto e esse pacto que a sua criança fez continua te controlando, tá? Por exemplo, imagine que uma criança, ela foi muito criticada, tá? Sempre que tentava fazer alguma coisa, ela era criticada. Aí ela pode ter feito um pacto no momento de raiva, no momento de frustração, no momento de mágoa, de tristeza, ela faz um pacto. Eu nunca mais vou errar. Ok? E isso parece uma boa decisão, não é verdade? Porém, quando ela chega na fase adulta, essa pessoa se torna perfeccionista. Ela se torna exigente demais com ela, com as pessoas, se torna inflexível. Ela faz alguma coisa, tem que estar revisando 10, 20 vezes. Ela nunca consegue tirar as coisas do papel enquanto não estiverem perfeitas. Ela está sempre esperando o momento ideal.
ela nunca acha que está pronta, e aí essa pessoa adulta, vive adiando. Por quê? Porque a criança dela fez um pacto, eu nunca mais vou errar. Porque errar significa dor. E como eu disse na nossa live anteriormente, o nosso cérebro ele foi projetado para manter sobrevivência. Para eu não sofrer, para eu não sentir dor, o melhor é só fazer quando eu tenho certeza que eu vou acertar. Olha o custo disso na vida da pessoa. Agora imagine que outra criança ela foi rejeitada quando mostrou quem realmente era. Sabe? Ela estava sendo espontânea, estava sendo livre e ela foi rejeitada. Imagine isso. E aí, essa criança, num dado momento, no momento de raiva, no momento de medo, no momento de angústia, de tristeza, de solidão, ela fala o seguinte: quer saber? Eu nunca mais vou me expor. Eu vou ficar quietinha, vou ficar na minha, eu nunca mais vou aparecer. E aí, quando chega na fase adulta, ela sonha em empreender. Ela quer gravar vídeos, gravar conteúdo, ela quer crescer, ela quer prosperar. Mas toda vez que chega a hora de aparecer, ela trava. E aí, mesmo a pessoa sendo extremamente competente. Como é que faz, Nath? Cabana, Nath, cabana. Eu vou entrar aqui, tá bom? Um pouquinho no detalhe, mas isso a gente tem que vivenciar, a gente tem que experienciar tudo isso. Tá? Cabana. Setembro, hein, Nath? Você tem o cabana comprado e você não foi, tá perdendo. Tá bom? Mas aqui eu já vou trazer um pouquinho de luz para cada um de vocês, tá? Então, gente, essa pessoa, ela vive travada. A pessoa tem capacidade, ela tem boas ideias, ela tem inteligência e ela não entende por que ela não consegue fazer as coisas. Aí ela sente raiva, ela fica triste, aí ela vai para algum tipo de vício, para algum tipo de compulsão para tentar minimizar aquilo que ela está sentindo. Então, ficar escondido é mais seguro. Agora imagine que outra criança viu os pais brigando por causa de dinheiro. Tá? Ela ouviu frases como: quem tem dinheiro é arrogante, rico só pensa em si, rico é egoísta. E aí o que acontece? Essa criança, ela entende que é perigoso prosperar. É perigoso. Não, eu nunca vou enriquecer, nunca vou ter dinheiro porque eu não quero me tornar uma pessoa ruim. Eu jamais vou me tornar uma pessoa ruim. E aí, gente, essa pessoa, ela passa anos trabalhando, se dedicando. Só que ela nunca cresce. Ela nunca prospera. Ela até pode prosperar, ganhar um pouco de dinheiro, só que ela dá um jeitinho de perder tudo. Sabe? Ela começa a fazer escolhas que vão colocando ela para trás. Sem perceber, ela começa a deixar as oportunidades passarem. E tudo isso, gente, por quê? Porque existe o pacto secreto que essa criança fez. É isso. Vocês sabiam desse conceito? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que talvez a sua criança fez um pacto que está limitando a sua vida? Ok? Vocês já pararam para pensar nisso? Talvez você ache que isso aí é a sua personalidade, que é o seu jeito de ser. Talvez você ache que é azar, talvez você ache que é destino, talvez você ache que é punição de Deus. Gente, não é nada disso. É apenas uma decisão antiga que você nunca parou para olhar, que nunca foi revisitada, que você nunca acolheu, que você nunca compreendeu. Você nunca atualizou o seu sistema interno. O seu sistema está rodando conforme as instruções da sua criança. Precisa de uma atualização, gente. Por que eu criei o Cabana? O Cabana, gente, é o treinamento mais lindo, mais transformador que eu criei. Não existe no mundo um treinamento como o Cabana. Você pode rodar em qualquer lugar, fazer qualquer treinamento, vocês nunca vão vivenciar um treinamento como o Cabana. Nunca. É o treinamento que muda, transforma vidas. É isso, gente. Gente, que você precisa... eu preciso reforçar isso, tá? Tem que ficar claro na sua cabeça. A nossa criança, ela não faz pactos pra gente fracassar. Não é essa a ideia, tá? A nossa criança, ela fez pactos para poder sobreviver. Só que o problema é que aquilo que te protegeu aos 7 anos de idade, hoje, aos 40, 30, 50, tá te aprisionando. É isso. E aí, qual foi o pacto que você fez?
Talvez você tenha feito o seguinte pacto: eu nunca mais vou incomodar ninguém. Eu nunca mais vou confiar nas pessoas. Eu nunca mais vou depender de alguém. Eu nunca mais vou demonstrar fraqueza. Eu nunca mais vou decepcionar quem eu amo. Eu nunca mais vou chamar a atenção. São frases, gente, que parecem inofensivas quando criança. Só que elas estão dirigindo as suas escolhas, seus relacionamentos, sua carreira, seu dinheiro, seus sonhos e tudo que você acredita que é capaz de viver. E sabe o mais impressionante? Gente? As pessoas nem percebem que estão obedecendo a esses pactos. É isso. Elas acham que elas são assim. Que bom que você está nessa live. Depois você fala, para quem você convidou e não veio, você fala, você perdeu essa live. Tá maravilhosa. E aí, tá maravilhosa a live? Se tiver maravilhosa, fala aí. Coloca assim, tá maravilhosa. Legal, uau, valeu Pri, valeu, todo mundo tá comentando aí. Show de bola. Legal, Leonete, saudade de você, Leonete. Então, gente, você tá ganhando consciência, tá? E só ganhar consciência é um passo importante, tá? Só que resolver isso, transformar isso, gente, não muda apenas o seu passado, muda o seu futuro. O seu futuro muda a sua história. É isso. Toda prisão invisível, ela se abre quando você ganha consciência. Quando a sua consciência é iluminada. É isso. Então, grave isso, tá? Toda criança faz promessas para sobreviver. E o problema é que muitos adultos passam a vida inteira cumprindo promessas que não precisam mais existir, que não fazem mais sentido, que estão fazendo a pessoa fracassar. Você lembra, para quem esteve aqui desde o início da live, para quem está comigo desde o início da live, você lembra que no começo da live eu disse que a procrastinação não era o problema? A procrastinação é o quê? É um sintoma. É um sintoma. É isso. A procrastinação, gente, é a forma como esse pacto antigo continua governando a sua vida. É só isso. O pacto que você fez na infância, hoje, se transforma em procrastinação. Só que a procrastinação é o sintoma. Então não adianta você querer resolver o sintoma. Deixa eu resolver com disciplina, deixa eu resolver com força de vontade, deixa eu resolver com foco. Você até consegue fazer um pouco. Só que isso não se sustenta, você não consegue sustentar. Já percebeu isso? Que você até faz uma mudança, você até faz um progresso, mas você não sustenta isso. Por quê? Porque você não foi na causa. E aonde é a causa? É a sua história, é a sua criança. É isso? Gente, pensa comigo. Uma pessoa fala assim, ó, eu preciso gravar um vídeo. Ela sabe que isso vai ajudar no trabalho dela. Então ela separa a câmera, ela escreve o roteiro, ela prepara tudo. Só que na hora de apertar o botão de gravar, ela sente alguma coisa assim no estômago, ela sente um bloqueio. Aí ela para e diz assim pra ela, acho que hoje eu não tô inspirado. Hoje eu não tô com a barba feita, com o cabelo arrumado. Hoje eu não fiz a maquiagem direito. Eu tô com pouco tempo. Sabe de uma coisa? Amanhã eu faço. Acho que hoje não é o melhor dia. Não, mas eu não vou postar agora porque o horário não é bom. Percebe, gente? Consegue perceber? Então, imagina que uma pessoa, ela quer abrir um negócio. Ela estudou, ela fez curso, ela tem conhecimento, ela tem tudo, só que ela nunca lança esse projeto, ela nunca se lança, ela nunca abre um negócio. Ela sempre acha que falta alguma coisa, falta um conhecimento, ela acha que existe um detalhe para ajustar. Ela acha que não, isso daí é organização. Não, eu estou organizando, eu estou sendo prudente. Gente, o nome disso é medo. É um medo, existe um pacto dizendo, se eu errar, eu vou ser humilhado, eu vou ser humilhada. Aí ela prefere esperar. E aí, enquanto ela espera, ela não corre risco de fracassar. Percebe?
Imagine a pessoa que fala assim: quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais tempo, quando meus filhos crescerem, quando tudo estiver organizado. Percebe? A mente cria uma justificativa lógica para esse bloqueio emocional. É isso. E é por isso, gente, que tantas pessoas passam anos tentando resolver a procrastinação apenas com técnicas de produtividade. Elas trocam agenda, trocam aplicativo, trocam método, trocam curso. Elas vão trocando, mas elas continuam carregando dentro de si o mesmo medo. Não adianta. Se você não resolver a causa, não resolve. Tá? O problema não está na sua agenda, o problema está na história que a sua mente está contando para você. É isso, esse é o problema. Gente, a procrastinação, ela sempre arruma uma desculpa inteligente, uma boa justificativa. É isso. A procrastinação, ela te convence. Esse medo que você sente, essa evitação da dor primária, faz você acreditar que você tem que esperar o momento certo. Então, ela traz justificativas lógicas o tempo todo. É isso. Então, gente, grave isso, tá? O obstáculo não está do lado de fora. O obstáculo está dentro de você. Você só precisa olhar para isso. Você só precisa se abrir. Você precisa se permitir. É isso. Sabe? Você tem que viver experiências novas. Gente, ó, tá vendo aqui em vermelho? É um presente para vocês aí, ó, que tá em vermelho, tá? É um presente para você. Vocês vão. Sábado agora eu tenho um treinamento Método Freedom, tá? A gente já está encerrando as inscrições, vai até amanhã as inscrições, porque a gente tem que preparar todo o material, todo o espaço para poder te receber no Método Freedom. Esse treinamento vai destravar a sua vida, vai te ajudar muito. Então, ó, aqui, ó, clica no link, faz a sua inscrição, sábado, nós vamos passar o dia inteiro de transformação. Ó, se essa live está fazendo sentido para você, e é só uma live de conteúdo, te trazendo consciência, imagine você vivendo experiências. Imagine você cuidando de você, você num ambiente com outras pessoas incríveis. Pensa, gente, que lindo isso. Pensa que maravilhoso. Tá bom? Então, ó, clica aí no link que tá em vermelho, hein? Vai lá no Método Freedom que você merece, tá? Que bom que tá maravilhosa, top. Fico muito feliz que vocês estão. Ah, obrigado, Nath. Eu sou. E aí, gente, fala pra mim. O que você está evitando fazer que pode simplesmente mudar a sua história? O que você está evitando fazer que pode simplesmente mudar a sua história? É o quê? É aquela conversa que você precisa ter? É aquele pedido de perdão? É empreender? É começar a vender? É gravar conteúdo, produzir conteúdo? É começar a falar não? É falar sim para alguma coisa que você está adiando? Hein? É começar a aceitar que você merece viver algo maior? O que você está adiando? O que você está procrastinando? A procrastinação sempre protege alguma coisa. E a pergunta é: o que a sua procrastinação está te protegendo? Por que ela está evitando você empreender, vender, produzir conteúdo, mudar de carreira? Ok? O que ela está te protegendo? Do que ela está te protegendo? Então você não vai olhar para a procrastinação, você vai olhar para quê? Você vai olhar para a causa. É isso. Gente, todo comportamento indesejado é só consequência de uma dor, gente, não resolvida. Todo comportamento nocivo tem uma origem mais profunda. Percebe? Então, você só tem que ir na raiz, você precisa cuidar da raiz. Você precisa se permitir, você precisa olhar para dentro, você precisa cuidar de você. É isso, você não precisa mais brigar com a procrastinação. Para de tentar resolver com força de vontade, com mais disciplina. Para, não é isso que você precisa. Você só precisa cuidar da dor que está controlando a sua vida, desse pacto que está controlando a sua vida.
É isso, gente. Enquanto a procrastinação continuar te protegendo, você vai tomar decisões baseadas no pacto que você fez, que a sua criança fez, e o seu futuro maravilhoso, brilhante, vai continuar esperando por você. Ele está lá na frente te esperando. Só que você tenta caminhar com amarrado, com correntes. Ok? Ó, já se inscreveram pro Freedom? Quero saber quem vai pro método Freedom aqui. Quem vai pro Freedom e quem vai pro Cabana. Quero saber quem vai pro Freedom e quem vai pro Cabana. Faz o seguinte. Vamos fazer uma pequena reflexão, tá bom? Se você conseguir fechar os olhos, você pode fechar os olhos. Você comenta aí se você vai. Já tô com roupa de legal, cara. Isso é top. Se você conseguir fechar os olhos, faça o seguinte. Volte lá para sua infância. Tá bom? Deixa a sua mente ir para sua infância, para um momento qualquer. Não importa que momento é esse. Permita que algumas lembranças venham. Permita que algumas lembranças apareçam. E responda para você essa pergunta. Responda só para você, tá bom? Qual foi a primeira vez que você sentiu que não era bom o suficiente? Qual foi a primeira vez que você sentiu que não era bom o suficiente? Qual foi a primeira vez que você teve medo de decepcionar? Qual foi a primeira vez que você sentiu vergonha de ser quem era? Qual foi a primeira vez que você percebeu que precisava esconder alguma parte sua para ser aceito? Qual foi a primeira vez? Você pode ter certeza que quando você se lembrar, seu corpo vai ter alguma reação. Porque o corpo guarda a dor. O corpo guarda aquilo que a memória esqueceu. É isso. Então, imagine essa sua criança. Imagina que você está de frente para ela. E olha para ela com compaixão, com amor, e entenda que ela não tinha os recursos que você tem hoje. Os recursos emocionais. Ela não sabia interpretar aquela dor. Ela só queria uma coisa. Você só queria uma coisa quando você era pequeno, pequena. Você só queria parar de sofrer. E é exatamente nesse momento eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Se essa criança pudesse terminar a seguinte frase: a partir de hoje, eu nunca mais. Como ela terminaria essa frase? Deixa ela complementar. A partir de hoje, eu nunca mais. Eu nunca mais vou errar. Eu nunca mais vou confiar. Eu nunca mais vou falar o que penso. Eu nunca mais vou incomodar. Eu nunca mais vou depender de alguém. Eu nunca mais vou demonstrar fraqueza. Eu nunca mais vou me expor. Nunca mais eu vou decepcionar quem eu amo. Qual dessas frases te tocou mais profundamente? Qual dessas frases tocou seu coração? E aí, observe o seguinte: quantas decisões que você tem tomado na sua vida parecem obedecer exatamente essa promessa que você fez? Quantas decisões que você tem tomado na sua vida adulta
parecem que estão obedecendo exatamente esse pacto secreto da sua criança. Será que você evita se expor? Será que você evita produzir conteúdo na internet porque você prometeu que nunca mais ia ser criticado? Será que você trabalha sem parar porque você prometeu que precisaria provar seu valor? Será que você aceita situações que te machucam porque você prometeu que nunca mais seria abandonado? Será que você adia os seus sonhos porque lá no fundo ainda acredita que crescer pode custar amor, aceitação ou segurança? Perceba, a sua vida adulta não está sendo construída apenas pelas escolhas que você faz hoje. Ela está sendo conduzida por uma promessa feita por uma criança que só queria sobreviver. Por uma criança que merecia cuidado, amor, carinho, proteção, ser ouvida, merecia presença e talvez não teve. Então, olhe para sua criança com carinho e fala assim para ela: você foi muito forte, você fez o melhor que podia, e eu sei que você fez esse pacto para sobreviver. Fala isso para sua criança. E aí, mentalmente, imagina você, coloque a sua mão no peito, na altura do coração. Imagine você colocando a sua criança no colo. E fala para ela, você só precisava de proteção. E eu sei que esse pacto foi a única proteção que você conhecia na época. Só que nós não precisamos ser mais assim. Hoje, nós temos recursos. Hoje, eu tenho experiências. Hoje, eu tenho consciência. Hoje, eu tenho escolhas. E agradeça essa criança. Fala, obrigado por tudo que você fez. Obrigado por tentar me proteger. Você foi muito corajosa. Mas agora é comigo. Deixa comigo. Agora eu tô pronto para cuidar da nossa vida. Agora eu consigo, agora eu tenho escolhas, agora eu tenho opções. Eu tenho capacidades. É isso, só precisa falar isso para sua criança, acolher ela. Coloca ela no passageiro, no banco de trás. É hora de você, do seu adulto, assumir o controle da direção desse carro chamado vida. A sua criança, ela não tem capacidade de pilotar um carro. Só que você está no passageiro, ela está lá. Estava pilotando até hoje. Nenhuma criança deve carregar sozinha o peso que pertence ao adulto. E nenhum adulto precisa continuar vivendo preso a uma promessa feita no meio da dor. Um pacto que um dia protegeu a sua criança não precisa continuar governando o adulto que você se tornou. É isso, gente. Tá bom? Método Freedom ó, é o caminho da liberdade para você. E você só encontra a verdadeira liberdade quando você honra essa criança, quando você faz as pazes com o seu passado, quando você honra a sua história com amor, com carinho. Você começa a ser livre de fato. Tá bom? Então, ó, só para você sair dessa live com isso no seu coração. Seu maior inimigo não é a procrastinação, não é a falta de disciplina e muito menos você, tá bom? Nada disso. Talvez durante muito tempo você se achou fraco, se achou preguiçoso, preguiçosa, sem foco, sem força de vontade. É isso. Mas não existem inimigos. O que existe é uma dor controlando a sua vida no momento presente. É só isso. Entenda isso. Entenda. E vai buscar cuidar da sua criança. Vai buscar olhar para a sua história. Porque isso que você está evitando a olhar por muito tempo é o único caminho para você ser feliz, para você ser leve, para você prosperar, para você conquistar a vida dos seus sonhos. É isso. Aí acaba essa luta interna. Uma parte sua quer crescer, a outra parte te segura, te prende, a outra parte tem medo.
Uma parte quer arriscar, outra parte quer permanecer segura. Uma parte sonha, outra parte sente medo. Percebe? Se você não resolver isso, você vai viver nessa briga constante, nessa luta constante. Você não merece. Você não merece viver assim. Tá bom? Todo significado que foi dado na infância pode ser ressignificado na fase adulta. Toda prisão emocional que você viveu pode ser aberta. Existe uma chave para isso. É isso, gente. Você tem que viver experiências novas, tá? Essa live aqui foi para te trazer consciência. Foi para você parar de se odiar, se criticar e começar a olhar para você com mais amor, com mais compaixão e buscar ajuda, buscar o caminho. É isso. Combinado? Então, se você quer se aprofundar nessa cura, vem pro Cabana, tá? Comenta aí eu quero. Se você quer participar do Cabana, comenta eu quero, que depois a Pri vai chamar, você vai te chamar. A gente tem uma turma do Cabana no final de setembro, tá? E são 3 dias que vão mudar a sua vida. Completamente, mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar o destino das próximas gerações, tá? E aí, para encerrar, para já ir para os finalmente, eu quero que você pense no seguinte. Se esse pacto não controlar mais a sua vida, como que você irá se relacionar de agora em diante? Se esse pacto não controlar mais sua vida, como que você vai trabalhar? Como que você vai amar? Como que você vai empreender? Como que você vai realizar os seus sonhos? Imagine uma vida sem o controle desse pacto, sem o controle dessa dor. Imagine essa vida. Ela está disponível para você. Tá bom? Como eu já disse em outras lives, eu sei que você gostaria que Deus curasse a sua dor no silêncio da sua casa, do seu quarto. Mas não funciona assim. Você tem que sair de casa, você tem que se relacionar. Deus é relacionamento, Deus é relação. E você se cura através das relações, através das pessoas. Você só precisa de um lugar, um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, para que você possa fazer isso. E eu tenho um lugar para você. O IMAP é um lugar. O IMAP é essa casa, é esse lugar de carinho, de amor, de acolhimento, de proteção. Lá você vai encontrar uma equipe, você vai encontrar um treinador que se importa com você, que olha para você, que de fato quer que você mude, que criou algo para mudar vidas, para mudar famílias, para que a dor pare em você. Tá bom? Você está vivendo um roteiro que foi escrito pela sua criança. Agora é a hora de você reescrever a sua história. É isso. Tá bom, gente? Já deu 1 hora de live. Eu acho que podemos encerrar, né? Fez sentido para vocês? Se você quer ir pro Cabana, se você quer mudar a sua vida, comenta eu quero. Ah, legal, Dô. Ah, a patroa merece, hein? Te dar de presente. Vai pro Cabana que você vai amar. Que bom, Paty, que você vai pro Cabana. Que bom. Então, se você quer ir pro Cabana, comenta eu quero. Aqui, ó, em vermelho, Método Freedom é um treinamento gratuito, é para você, é um evento para convidados e você é meu convidado especial. Tá? Grave isso, você precisa viver experiências diferentes. A mentalidade que gerou o problema não resolve o problema. Precisa se construir uma nova mentalidade. Beleza? Comenta aí. Eu mereço. Eu sou capaz. Agora vai dar certo. Comenta aí. Eu mereço. Eu sou capaz. Agora vai dar certo. É isso. Porque hoje é o dia de recomeçar. Dar um reset na sua vida. Recomeçar e construir uma nova história. Tá bom? Beleza, gente? Podemos encerrar? Fechou a live? Foi muito bom estar com você, com vocês. Terça-feira que vem teremos outra live. Comenta aqui, ó. Comenta aqui qual o conteúdo que vocês querem ver na minha live. Vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo? Tá fazendo a diferença para vocês? Tá?
Ó, na live anterior eu falei isso. As pessoas, quando chegam no meu treinamento, acham que o problema da vida delas é o que está acontecendo. Ah, meu problema é meu casamento, meu problema é dinheiro, meu problema é saúde. E elas sempre descobrem que a questão é outra. É isso, tem a causa. Precisamos trabalhar em cima disso. Comenta aqui conteúdos que vocês querem ver, tá bom? E, gente, ó, em breve, mulheres, deixa eu fazer o convite, toda live eu faço convite. Em breve, Lapidação Trina. Para quem já foi no Lapidação Trina, vai novamente nessa edição, que vai ser uma edição estendida, mais profunda, com mais camadas de transformação, tá bom? A gente está desenhando um Lapidação Trina, uma imersão, não é workshop mais, é uma imersão transformadora. Tá bom, mulheres? Para quem já foi, vocês merecem participar novamente. Merecem. Olha, tá incrível. Tá bom? Tem aí o meu dedinho, o meu coração nessa construção. Vocês vão amar. Tá sendo construído, tá sendo construída a imersão por pessoas que se importam com você, por pessoas de Deus, tá bom? Eu, a Naná, a Samara, a Nu, a gente está construindo algo extraordinário para vocês. E é isso. Eu mereço, eu sou capaz, agora vai dar certo. Muito bom. Beleza, família? Podemos encerrar? Fechou? Beijo no coração. Se cuidem. Para quem não se inscreveu no Método Freedom, amanhã é o último dia para você se inscrever, tá bom? É isso. Beijo. Fiquem com Deus. E a gente se encontra na próxima semana. E para quem vai no Freedom, sábado estaremos juntos para um dia incrível, transformador. Beijo, se cuidem.